Olá, pessoal. Que bom que você está aqui conosco. Essa noite será incrível, pois vamos aprender sobre o processo da criação e como que Deus usa a sua graça para expressar o seu amor por cada um de nós. Você consegue imaginar toda essa plenitude? Você consegue entender aonde você se encaixa neste processo? Chame toda a sua família para que juntos possamos aprender um pouquinho sobre o amor de Deus por cada um de nós. Um dia em desespero, sentia solidão, só via meus problemas, não via solução. Eu vi alguém chegando, não pude conhecer. Disse com carinho, eu só vim pra te dizer. Foi o seu amor que me salvou. Eu não sabia onde ir, você me ensinou. O meu coração mudou, Jesus me transformou. Foi o seu amor que me salvou. Olhei para aquele homem, então eu me lembrei daquele rosto triste que um dia ajudei. Fiquei emocionado, com vontade de chorar, ao ver o homem que eu salvei. Deus mandou pra me salvar. Foi o seu amor que me salvou. Eu não sabia onde ir, você me ensinou. O meu coração mudou, Jesus me transformou. Foi o seu amor que me salvou. Um dia um homem veio aqui morrer pra nos salvar. Se eu quiser o seu poder, preciso ter o amor. Seu amor foi o seu amor que me salvou. Eu não sabia onde ir, você me ensinou. O meu coração mudou, Jesus me transformou. Foi o seu amor, foi o seu amor que me salvou.
No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia. Bom, você já ouviu eu citar este verso aqui no nosso primeiro episódio, lá dessa jornada extraordinária que estamos fazendo para conhecer a Bíblia. Com certeza, naquele momento você imaginou que a gente ia estudar justamente a criação, mas a gente entrou num processo da jornada talvez desconhecido para muitos. Se você ainda não teve tempo, não conseguiu encaixar aí para estudar os últimos 4 episódios que nós tivemos aqui, eu te recomendo a você sentar e separar um tempo para que você possa passar por cada episódio. A gente trabalhou conceitos importantíssimos que fazem toda uma narrativa, a construção de uma narrativa para chegarmos até aqui. Não é querer desmerecer a capacidade, quem sabe, de pegar um assunto no meio e entender. Talvez você tenha bastante conhecimento prévio para chegar nesse momento e entender o que nós vamos estudar. Porém, eu te faço esse convite. Separe um tempo da sua semana, um tempo aí que você tenha para poder estudar. Volte para cada um desses capítulos que foram feitos nas semanas anteriores, e eu tenho certeza que o que nós vamos apresentar hoje vai fazer ainda mais sentido. Nós chegamos no momento crucial, onde Deus, dentro dali da sua onisciência, onipresença, todo o seu poder, chega numa conclusão, num momento especial para criar a terra, a criação da terra. Bem, as palavras que eu citei aqui, o verso que eu citei aqui, são palavras de Moisés, que foi o homem chamado por Deus para construir a ideia, para formar a ideia da identidade da nação judaica, da nação hebraica, e também formar o conhecimento que eles teriam e que passariam de geração após geração sobre a criação de Deus. Moisés, não esqueçam disso, foi formado no conhecimento do Egito. A sabedoria, o conhecimento egípcio foi passado para Moisés durante os seus primeiros anos de formação de vida. Moisés foi preparado para ser um grande líder do Egito, e para isso ele conheceu a história, a forma, o que a gente chama de cosmogonia, que é a percepção da formação do cosmos, do universo. Moisés muito provavelmente bebeu de fontes tanto mesopotâmicas como egípcias, para entender essa história da formação da terra e do universo. Bom, alguém poderia até mesmo dizer que Moisés copiou daquilo que ele conheceu. Sim, de certa forma sim. Ele usa deste conhecimento, Deus inspira ele para usar deste conhecimento já adquirido para agora formar um novo caminho, e é isso que a gente quer apresentar hoje aqui. Nós não vamos passar ou passear pelos versos, cada verso do capítulo 1 e capítulo 2 de Gênesis, tratando ali cada detalhe da criação como descrito em Gênesis. Não, esse não é o nosso foco hoje. Será no futuro, quando nós entrarmos numa segunda parte da nossa série, onde nós vamos estudar não necessariamente a graça de Deus na aliança, mas realmente o processo das origens, a origem tanto ali do Éden, tanto da terra, quanto também da nossa história como humanidade. Mas esse é um assunto para o futuro. Hoje nós vamos entender como Deus, a partir da criação e daquilo que Ele comunicou a Moisés, Ele vai trazer uma percepção da sua graça, da sua bondade, da sua justiça, no desenhar, no descrever, na poesia da criação. Veja, a Bíblia é um livro muito interessante. A Bíblia tem 3 formatos de descrever histórias. Um mais conhecido é a prosa, ou as narrativas históricas. O segundo formato é justamente a poesia, e como Deus, através da inspiração, junto com cada autor, vai trabalhar na poesia e no formato ali até mesmo, dá para perceber dentro da formação das escrituras, um certo tipo de música. Há uma sonoridade musical na poesia hebraica, e é muito bonito. E a terceira forma é o que a gente chama de forma profética. Então, a prosa,
a poesia e a profecia. 3 estruturas linguísticas que os autores vão se utilizar para contar boa parte da história que está descrita na Bíblia. E nós vamos entender hoje como que nessa poesia descrita em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, está ali nas entrelinhas o dedo de Deus para escrever na história da criação também a história da sua graça e do seu amor. E é de maneira muito especial, incrível, a gente conseguir desvendar essa poesia e essa beleza na criação de Deus. Porém, há um ponto importante dessa história, há um ponto da gente entender, voltar no estudo da semana passada para compreender onde nós chegamos aqui. Na semana passada nós estudamos justamente como o conflito que foi criado dentro do universo, criado por Deus, como que esse grande conflito acabou apresentando ali um dilema de 2 posições antagônicas, de 2 ideias antagônicas, opostas, mas que ainda não tinham tomado uma certa desenvoltura. Quando Deus, na sua divindade, junto ali da sua forma de expressar a divindade, né, na primeira pessoa de Deus, a segunda pessoa da divindade, a terceira pessoa da divindade, que nós chamamos de Pai, Filho, Espírito Santo, se reúne para formar a terra. Esse momento é um momento especial da formação da terra. Eu quero que você entenda esse ponto, porque quando Deus decide criar a terra, foi justamente um momento especial dentro de todo o desenvolvimento do grande conflito. 2 ideias vão ficar sobrepostas. A ideia de que Deus é um ser injusto, que Deus é um ser que limita a sua criatura, e de outro lado, Deus dizendo que Ele é tudo que a criatura pode compreender e que a partir dele, tudo que a criatura pode compreender faz sentido, encontra propósito. É no amor de Deus que Ele vai tentar formular então esse conhecimento da criatura para com a relação de Deus. Veja, eu preciso passear por esse conhecimento junto com você. A Bíblia apresenta isso nos textos que a gente estudou na semana passada, como Deus reage ao conflito lá no céu, neste universo que Deus criou. A gente não tem certeza em que lugar geográfico, mas a Bíblia refere-se a esse lugar como um céu habitado por anjos e talvez outros seres. E é neste lugar que o grande conflito entra realmente numa espécie de discussão de ideias, de luta de ideias. Porém, as ideias neste lugar, neste universo, estão entrando em conflito com pessoas ou com criaturas racionais, relacionais e espirituais que conhecem a Deus desde que foram formadas e que agora se deparam com uma ideia nova, que eles não sabem ainda como lidar. Isso é um tanto filosófico para a gente pensar, porque está distante da nossa realidade, mas tenta se colocar você dentro desta realidade. Imagina o seguinte: toda criança, todo bebê que nasce, ele nasce dentro de um contexto onde ele não sabe de nada, mas ele vai aprender não apenas da fala, do conhecimento passado de maneira audível ali, de maneira objetiva pelos seus pais, mas também do ambiente. A sazonalidade das coisas. Em um determinado momento da vida está frio, outro está quente, daqui a pouco tem sol, daqui a pouco está escuro, daqui a pouco come, daqui a pouco dorme. A vida tem um certo ritmo. E as coisas que acontecem ao redor de um bebê também são informações preciosas para ele entender o meio que ele vive. Mas ele começa numa jornada realmente absorvendo tudo que está ao seu redor e descobrindo este universo. Para uma ideia nova colocada para o bebê, por exemplo, como fala, letra, tempo, números, que é o ensino que a gente vai dando para uma criança, através da pedagogia, enfim, a criança vai tentando entender essa linguagem e esses conhecimentos para colocar em prática na sua vida. E quando coloca em prática, então aquele conhecimento deixa de ser teoria e vira realmente uma realidade. Para o ambiente divino
do universo criado por Deus, se deparar ali com uma ideia oposta a Deus foi confuso. Por que confuso? Porque até aquele momento tudo que eles conheciam era Deus. Deus no seu formato de amor, no seu formato de misericórdia, nas suas relações, nas brincadeiras, no bom humor, em Deus se expandir ali na pessoa da segunda pessoa da divindade, se relacionando um com eles. Eles entendiam isso. Só que uma nova ideia foi colocada diante de toda a criatura, de que esse Deus que se revelava estava limitando a realidade deles. Mas limitando como? Porque tudo que eu descobri até hoje, toda a realidade que eu vivo é essa. Que limitação? Aonde eu posso chegar? Aonde eu vou? Não estava tão claro para as criaturas, e eu ouso dizer que com certeza não estava claro nem mesmo para Satanás, o inimigo de Deus. Deus era conhecedor de onde esta ideia e de onde todo este problema iria chegar, mas não as criaturas. As criaturas não são oniscientes. Lembra que eu expliquei isso num dos nossos episódios? Deus, ele é onipresente também no tempo, ou seja, ele não está limitado ao tempo presente, ele está no passado, ele está no futuro. Como que funciona isso? É difícil entender, mas a Bíblia nos coloca dessa forma. Não é que Deus conhece o futuro, ele está no futuro. Não é que ele conhece o passado, ele está no passado. Mas ele se relaciona e decide viver e ter esse relacionamento com a criatura no tempo presente, no nosso tempo. Então Deus está aqui agora, mas porque ele também está no futuro, ele já sabia todo o mal e toda assim a desgraça que seria a convivência com o pecado, a ruptura do relacionamento com Deus. Deus sabia disso, mas as criaturas não. É que nem você querer explicar para uma criança de 2, 3 anos de idade, o meu filho vai fazer 2 anos de idade, ele não consegue entender o que é amanhã, semana que vem. A minha filha de quase 5 anos de idade já consegue. Até mesmo esses dias a gente estava preparando um calendário para ela entender em que momento nós iríamos viajar. Nós vamos viajar alguns dias. E ela, como é uma criança um pouco ansiosa, ela queria saber em que momento a gente iria viajar. E a gente fez um calendário simples, onde cada dia que ela acorda, ela poderia riscar. A gente imaginou que ela nem ia lembrar do calendário. Mas ela colocou na porta do armário dela. E todo dia pela manhã, antes mesmo dela vir dar bom dia, ela abre a janela, ela diz que ela vai ver o mundo. Ela abre a janela do quarto dela, enxerga o mundo, vai lá no calendário, faz um X e vem nos dizer: falta 15 dias, 14 dias, 13 dias. Ela já está construindo a noção dela de tempo. O meu filho não. O meu filho menor, se eu falar para ele: filho, não se preocupa, amanhã a gente faz. Ele quer agora. Se eu falar para ele que ele não vai comer o sorvete de picolé de manga que a gente faz lá em casa agora, mas amanhã dá, ele não vai entender o que é amanhã, ele quer agora. É uma informação que para uma criatura, com o conhecimento que ele tem, é muito complexa. Assim também foi para Deus tentar explicar para a criatura que enveredar, ir pelo caminho dessa ruptura do relacionamento com Deus que Satanás estava apresentando, era caminhar por uma perdição, por um momento terrível. Eles não tinham como entender. E Deus entendia a ignorância da criatura. E aí que está, como a gente falou na semana passada, a beleza da misericórdia de Deus, da graça de Deus. Porque Deus, sabendo disso, ele já tinha uma solução para a nossa ignorância. A solução é a graça, é o plano de redenção, que nada mais é do que extrapolar o amor de Deus, Deus mostrando o seu amor de novas formas. Mas a criatura precisava de tempo, tanto para entender aonde ela se meteu, e até mesmo para entender para onde ela deveria voltar. E Deus construiu tudo para que fosse possível a criatura voltar. Essa é a beleza da redenção. E dentro da criação de Deus, a terra surge num momento importantíssimo deste grande conflito. Porque até agora há uma confusão das ideias.
Porque toda criatura que até agora se deparou com essa ideia já tinha um relacionamento prévio, bem formatado e construído com Deus. E aqueles que decidiram enveredar por este engano, não decidiram necessariamente porque odiavam a Deus, mas porque queriam descobrir o que existia fora do alcance de Deus, numa busca pessoal por estabelecer a sua realidade e a sua vivência em si mesmo. Lembra que eu falei isso também num outro estudo? A dúvida nunca foi o problema. O questionamento nunca foi o problema. O problema foi justamente duvidar sem buscar o conhecimento em Deus, mas buscar apenas em si mesmo. E a criação agora da humanidade aqui na Terra vai abrir então para um momento distinto do grande conflito. Na criação da humanidade surgiu a oportunidade para esse novo antagonista, esse novo inimigo de Deus, poder observar onde os seus ideais, os seus ensinamentos levariam a criatura, porque até mesmo ele não entendia. Mas agora a humanidade não é uma parte da criação de Deus, da criatura racional, consciente, relacional e espiritual da criação de Deus. Eles não têm um relacionamento prévio, eles estão inseridos numa realidade como de um bebê, surgindo para esse universo. E agora eles precisam construir relacionamento com Deus. Lembra que eu falei da sabedoria? Relacionamento, conhecimento real, de contato com Deus. Então, essa criatura chamada humanidade, o homem, Adão, mulher, Eva, vão ter oportunidade agora de aprender quem é Deus, mas ao mesmo tempo terão a oportunidade de entender o que é estar fora de Deus. E é por isso que a criação apresenta, desde ali do capítulo 2 e o capítulo 3, um diálogo de Deus, deixando bem claro, existe um conflito, e este conflito ele é real, e vocês estão inseridos dentro deste conflito. Porém, o nosso assunto hoje ainda não é o conflito que aconteceu ali no Éden. Isso será assunto para a próxima semana. Chegamos aqui na parte importante de entender que o casal está inserido dentro, a criação da terra está inserido justamente nesse momento especial onde Deus vai poder mostrar para todo o universo, de maneira mais prática, qual é o desenrolar de aceitar o que Deus diz e viver na companhia de Deus, ou aceitar que há uma possibilidade de independência de Deus, da busca do ser humano ou da criatura em estar independente de Deus. Deus sabe que a coisa não vai dar certo, mas a criatura não. E é justamente por isso que a terra, a criação da terra, entra num momento especial do grande conflito. O que eu acho belo demais, quando nós estudamos a narrativa que foi construída por Moisés, de Gênesis 1 e Gênesis 2, é perceber que a poesia que ele usa traz dois conceitos muito amplos sobre este amor e planejamento de Deus. O que eu quero dizer com isso? Vem aqui que eu preciso contar uma historinha para vocês. Quando Moisés resolve escrever a história de Gênesis, a história do princípio de todas as coisas e da criação, os hebreus, eles são um povo que já está há 4 gerações, pelo menos ali 400 anos, como escravos. Eles estão com uma identidade rompida, destruída, e Deus vai utilizar dos escritos de Moisés para construir novamente uma identidade como nação, como povo escolhido, como instrumento de Deus para trazer essa percepção de um Deus bondoso, de amor. E é isso que Moisés vai ter como pano de fundo na sua mente ao descrever o Gênesis. Sim, como eu falei lá no início, ele usa de conhecimento já adquirido, um material básico que todo hebreu ali que conviveu no Egito tinha, porém ele vai expandir para descrever um Deus que se difere dos deuses egípcios e se difere dos deuses dos mesopotâmicos e do Antigo Oriente Médio. Até aquele momento, as histórias que a gente tem
que são do mesmo período que foi contada a história de Gênesis, tanto dos mesopotâmicos quanto dos egípcios, a gente tem histórias de uma formação da terra por conta de inveja dos deuses, por conta de um erro, de uma falha dos deuses, porque um Deus muito grande decide se multiplicar, mas na hora de se multiplicar dá um problema ali e o mal surge. As formas como tem no conhecimento até aquele momento para descrever a criação da terra, a terra é um problema, a terra é um resultado errado, a terra é um erro na curva. E é lógico que cada uma das pessoas que entendem essa história dentro do Antigo Oriente Médio estão inseridos num contexto onde eles adoram deuses que vão trazer então a solução para esses erros. Porém, Moisés conta uma história de um Deus de amor que tem planejamento, propósito e intencionalidade em criar a terra. Não foi um erro. Sim, de fato, no Éden aconteceu um erro, mas foi da humanidade, não de Deus. Sim, de fato, o erro trouxe consequências para toda a humanidade, mas não foi por conta de Deus. A história que Moisés conta de um Deus que teve intencionalidade em criar a terra para colocar na terra a criatura, humanidade, para relacionamento com Deus. Deus queria mais um pedaço da sua criação com a sua imagem e semelhança. Ali está bem descrito isso. Deus olha e diz: vamos fazer a terra. E as coisas acontecem. Mas no momento em que ele decide fazer a humanidade, há um momento especial destacado. A poesia que Moisés descreve em Gênesis 1 e 2 nos coloca um Deus com intencionalidade, com propósito para cada detalhe da criação. Mais uma vez eu repito, a gente não vai entrar em cada versículo para entender ali as nuances, e a gente poderia até utilizar a ciência para poder abrir um pouco, expandir um pouco a nossa mente. Isso a gente vai fazer em uma outra série. Mas deixa eu te conduzir em um estudo um tanto quanto peculiar. Nós temos ali na descrição de Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, justamente uma linguagem usando duas palavras que falam de preenchimento e formação. Nos 3 primeiros dias, Deus, como um oleiro, ele vai formando as coisas. No primeiro dia, ele forma a luz, faça-se a luz. No segundo dia, ele forma a separação do que existe nos céus e na terra. Ele literalmente coloca, vamos dizer assim, um céu que divide a água que está acima no céu e a água que está embaixo na terra. Bom, a terra é só água? Não, não necessariamente. No terceiro dia ele forma então uma porção seca. Primeiro, segundo, terceiro dia ele é um oleiro formando as coisas. Nos últimos dias, no quarto, quinto e sexto dia, Deus então ele preenche, como se ele colocasse dentro daquele vaso que ele formou, como se ele colocasse dentro de um vidro tudo aquilo que vai compor o que ele formou. No quarto dia, então, ele compõe, no quinto dia ele compõe, ele preenche, e no sexto dia ele preenche também. Essa ideia, ela fica ainda mais clara quando a gente vai lendo os versículos. Veja, uma segunda perspectiva é entender os dias em 2 blocos. O primeiro bloco seria justamente esse primeiro, segundo e o terceiro dia, onde Deus forma a luz, forma os céus e as águas, os céus separando águas em cima e águas embaixo. No terceiro dia, ele forma a porção seca, a terra, não a terra, a questão do nosso planeta, mas a porção seca da terra, que faz divisão entre água e terra. No segundo bloco, a gente tem o quarto, o quinto e o sexto dia, que são onde Deus vai preencher com os luminares. O quinto dia, ele preenche com os animais marinhos e as aves. E no sexto dia, ele preenche com a humanidade e também com os animais selváticos e domésticos, como a Bíblia se refere. Quer ver uma outra parte
extremamente interessante e bonita dessa forma de descrever, veja o primeiro dia com o quarto dia. Os blocos se conectam. O primeiro dia é a luz. Deus forma a luz. Como que ele preenche a luz? Ele preenche com os luminares, o sol, as estrelas. A gente vai estudar um pouquinho melhor isso na próxima série, como que isso mostra até mesmo uma relação com aquilo que a gente conhece e entende com o processo descritivo da ciência com relação à formação da nossa Terra. É algo realmente encantador. Mas veja como se conecta. O primeiro dia que é a luz, Deus forma o sol, as estrelas, enfim, aquilo que compõe o nosso sistema, ou quem sabe a nossa galáxia. No segundo dia se conecta justamente com o quinto dia, porque existem os céus que estão acima e Deus faz as aves. E existe também as águas que estão embaixo e Deus preenche com os animais marinhos. Deus preenche os céus com as aves e preenche os mares, a água, com animais marinhos. Não é interessante? O terceiro dia, Deus forma a porção seca. E no sexto dia, ele preenche a porção seca com os animais selváticos, domésticos e com a humanidade. É muito interessante isso. Cada dia se encaixa em apenas uma realidade. Ou ele é formação, ou ele é preenchimento. Ou Deus forma, ou Deus preenche. No primeiro dia, ele se conecta com o quarto dia. Mas o primeiro dia é formação, o quarto dia é preenchimento. Mas eles se abraçam, eles se compõem. O segundo dia é só formação. O quinto dia é preenchimento. Mas eles se abraçam também, eles se compõem. E assim também com o terceiro e o sexto dia. Essa beleza de descrever essas coisas dessa forma compõe então um conhecimento que traz para nós uma realidade diferente, distinta. Porque a criação agora, ela tem realmente um formato e um propósito onde Deus está formando coisas e preenchendo. Porque não adianta só formar as coisas, você precisa preencher. E depois de preencher, precisa dar propósito. Porque senão seria apenas um micro-organismo, um organismo vivo sem propósito nenhum. E a beleza do relato da criação é que Deus traz propósito para toda essa terra que a gente vive, quando Ele forma a humanidade, que é a imagem e semelhança de Deus. O capítulo 2 de Gênesis, ele expande aquilo que a gente viu no capítulo 1, principalmente no sexto dia, e vai descrever então a formação da humanidade. Eu não sei se você já teve curiosidade para ler esses dois capítulos, mas eu te convido. Leia. Depois que terminar aqui, para ali uns 10 minutos, acho que não vai gastar tudo isso, e leia o capítulo 1 e o capítulo 2. Você vai entender e perceber uma marca interessante, que eu diria até mesmo uma descrição meio brasileira da criação. Brincadeiras à parte. É porque o primeiro dia Deus forma a luz. E tá bom para ele. Ele formou a luz. O segundo dia ele já faz uma separação de águas, céus. Começa a ficar um pouco mais complexo, mas tá bom. Só que a coisa vai tomando uma complexidade cada vez maior conforme os dias vão passando. Como se Deus no primeiro dia tivesse formado a luz, e ele disse que ele fala e a coisa acontece, e ele se deu por satisfeito e passou o resto do dia, não sei, curtindo a luz. Quando chega no sexto dia, Deus forma os animais domésticos, os animais selváticos, a humanidade, Adão e Eva, forma o jardim do Éden. Parece que Deus passa o sexto dia atarefado, como se no início da criação Deus tem um planejamento e Ele vai fazendo esse planejamento conforme os dias vão passando, mas parece que o prazo se aperta e Ele precisa fazer tudo correndo no último dia. Pode até parecer que isso fica aí aéreo, mas não é bem isso. É muito simples resolver esse problema que a gente nota quando lê. Quando a gente vê Moisés descrevendo a criação, a gente vê um homem na limitação do seu conhecimento para descrever algo fantástico, que é a criação do nada para alguma coisa. Se bem que não era bem do nada, você sabe disso, né? A Bíblia diz que aqui existia algo, mas Deus veio dar forma, formação
e preenchimento. O Espírito de Deus pairava por sobre as águas, existia algo nesse quadrante do universo. Deus vai dar agora beleza, propósito. Na sabedoria de Deus, Ele vai colocar aqui todo o propósito da criação. E na beleza da criação, o propósito maior está na formação da humanidade. E é por isso que, no primeiro dia, não há muito o que Moisés falar, porque o que ele entende de luz? O que ele entende de velocidade da luz, da fragmentação da luz, ou de qualquer aspecto teórico sobre luz? A luz é uma onda, a luz é matéria, são discussões da física moderna. Mas para Moisés isso não era importante, ele nem entendia isso. O segundo dia, a divisão de céus e mares e águas, isso, ele também não entende. Até o quinto dia, Moisés não entende muito daquilo que Deus está formando. Então ele apenas se propõe a falar aquilo que Deus o inspira, e não necessariamente Deus está ditando. Eu não creio que Deus ditou aquilo para Moisés. Mas ele vai descrevendo com simplicidade, porque não há muito o que descrever. Mas a partir do quinto dia, ele vai começar a falar de coisas que ele entende. Os animais marinhos, não tanto. Não é à toa que a gente vê mapas sendo desenhados até o 15º século da nossa era, 1500, 1600, com grandes bestas e animais, e era um mistério. Até hoje, eu não sei se você sabe desse dado, mas a humanidade conhece mais sobre outros planetas e aquilo que está fora de nós do que os nossos mares, o que há nas profundezas dos nossos mares. E é interessante a gente pensar dessa perspectiva, porque no quinto dia ele vai falar sobre os animais marinhos, sobre as aves, mas sem muito desenvolvimento. Mas ele fala os animais marinhos e as aves. Agora, no sexto dia, ele vai falar daquilo que ele conhece. Ele vai falar de humanidade, ele vai falar de animais domésticos utilizados para ajudar e colaborar com a convivência da humanidade dentro dessa terra, da sobrevivência da humanidade nessa terra. Ele vai falar de animais selváticos que colocam em risco a sobrevivência da humanidade nessa terra. E ele vai falar de um jardim que existiu durante tanto tempo, preservado nessa terra, mas em um determinado momento foi retirado daqui, mas de um jardim que está descrito como parte dessa terra. Então, se é parte dessa terra, essa terra carrega ainda muitos resquícios e detalhes deste jardim. Então, tudo que Moisés vai descrever no sexto dia é algo que ele tem conhecimento, ainda que não conhecimento daquele dia da criação, mas da convivência e do dia a dia dele. Veja que fantástico isso. Não sei se você lembra algo que eu falei nesse estudo de hoje. Moisés foi chamado por Deus não apenas para libertar o povo lá do Egito, mas para poder, através dos seus escritos e dos seus ensinamentos, construir uma identidade como nação para aquele povo. Moisés foi chamado por Deus para descrever a criação não mais como a terra sendo um erro ou a humanidade sendo um problema, mas para mostrar o amor e o cuidado de Deus. Porque Deus chamou Moisés para resgatar um povo, para que este povo descobrisse qual era o amor, qual que era a intenção da graça de Deus ao nos criar. Porque toda e qualquer criatura, eu ou você, formados por Deus, fomos feitos num propósito divino. Ninguém vive sem propósito nessa terra. E Moisés estava descrevendo justamente a criação dessa forma, de formação, preenchimento, para que Deus pudesse te dizer, Deus formou cada um de nós, preencheu a nossa vida, mas Ele precisa dar propósito, você precisa descobrir qual é o seu propósito para Deus. A terra teve essa formação, a humanidade teve essa formação, e ainda que a gente esteja do lado de cada queda, onde o pecado interferiu e veio para atrapalhar, Deus já tinha, desde antes, lembra que eu falei isso? Deus já tinha dado uma solução para poder fazer com que qualquer criatura pudesse fazer o caminho de volta para viver dentro dos propósitos originais de Deus. Eu e você estamos nesse momento. A criação não parou no sexto dia. O sétimo dia é, quem sabe, a coroa da criação. O sétimo dia é o momento onde Deus realmente vai ter
o ápice da sua criação. Sim, o sexto dia na humanidade, a humanidade traz ali o propósito para a criação, porque Deus quer se relacionar com essa humanidade, se relacionar com essa criatura consciente, relacional e espiritual. Deus quer ter esse contato com a criatura e Ele vai criar um momento para que essa experiência, esse relacionamento seja completamente diferente, percebido, sentido, e é o sétimo dia. Lembra que eu falei que cada dia está encaixado em um conceito dentro das palavras? Primeiro, segundo, terceiro dia, formação, quarto, quinto e sexto dia, preenchimento. Agora adivinha, o sábado é o único dia da criação onde a palavra formação e preenchimento estão combinadas em um único dia. O sétimo dia é o único dia da criação onde Deus junta preenchimento e formação para dar destaque ao porquê esse dia é especial. Mas esse é um assunto para a próxima semana. Hoje, o mais importante é você entender que você não é fruto do acaso. Você não está à deriva nessa história. Você não está desconectado dessa narrativa. Porque por mais que Deus tenha pensado lá na criação que a gente fosse formado para viver para sempre em contato com Ele, Deus queria isso, a humanidade fez uma escolha que colocou cada um de nós em ruptura com Deus. Mas o plano de Deus permanece o mesmo. Cada criatura foi formada por um propósito de Deus para viver com Ele. E você, nesse mundo que nós vivemos, de pecado, de dor, de saudade, de tristeza, mas também de alegria, de realizações, de conquistas, você foi formado por Deus e preenchido por Deus para viver uma vida em propósito com Deus. Então, não fique fora da mesa. Não fique fora deste convite de Deus. Porque para Deus, todos nós fazemos parte do seu plano. E se você, de alguma forma, não vê dessa forma, se você acha que o pecado é algo que tem interrompido o seu contato com Deus, e você nem se sente assim, tão presente ou pertencente a Deus, deixa eu te dizer, ainda falta você então. Ainda falta você entender que Deus tem feito tudo, desde o princípio, para que se de alguma forma você se perder dele, Ele possa te encontrar e te dizer: eu sempre estive contigo. Não perca seus olhos de mim. Não deixe de olhar para mim, porque onde quer que você vá, eu estarei contigo. Mas me permita te conduzir para o meu propósito, para as intenções que eu tenho, porque elas são muito maiores do que as de vocês. Porque os meus pensamentos são muito melhores do que os de vocês. Pensamento para o bem, para a salvação, e que Deus possa te alcançar onde quer que você esteja. Ouça essa música agora. O túmulo está vazio. Maria logo percebeu aquele que ali dormia, do sono eterno reviver. Um anjo poderoso o seu nome chamou, das cadeias da morte o libertou. Ao terceiro dia a promessa se cumpriu, e logo depois ao céu subiu. Uma viagem majestosa ele começou, foi passando pelos mundos que ele mesmo criou, foi
saudado como rei, aclamado como herói, pois da guerra contra o mal saiu-se vencedor. Chega diante de seu Pai e do coro angelical, uma festa preparada. Ele diz: eu não posso celebrar, ainda falta um pouco mais. Muitos filhos tão queridos estão longe do lar, e comigo à mesa necessitam estar. Ainda falta você se entregar, ainda falta você o aceitar, pois não foram em vão aqueles cravos nas mãos. Não, não, não. Falta você se decidir. Falta você não resistir a tanto amor ao seu Senhor. A festa está preparada, mas falta você. A festa está preparada, só falta você. A festa está preparada. A festa está preparada há muito tempo, porque desde que Deus formou o primeiro ser, Ele já estava disposto a viver tudo o que viveu para resgatar a criatura se fosse necessário. Deus já te amava sem você ter vindo à existência real, mas desde que você era apenas uma potência, desde que você era apenas uma possibilidade, Deus já te amava. Porque Ele viveu esse tempo, Ele vive esse tempo comigo e contigo. Ele te conheceu desde o ventre, Ele conheceu em cada momento de falha, de queda, em cada ânimo, cada alegria, cada sorriso que você soltou nesse rosto. Deus te conhece. Ele tem preparado essa festa, não apenas para celebrar, mas justamente para se relacionar com cada um de nós. O maior desejo no coração de Deus é estar em contato com a criatura. Por isso que o convite dele é um convite poderoso o suficiente para apagar os seus defeitos, para apagar as suas falhas no sangue de Cristo, nas vestes de Cristo. Porque Deus sabe o que fazer para te resgatar. Por isso aceite esse convite. Semana que vem, nós vamos descobrir como nos relacionar, como acessar tamanho convite, tamanha beleza de relacionamento com Deus. Semana que vem nós vamos falar de um tempo especial de Deus que Ele formou, um encontro que Ele marcou no tempo eterno para que você estivesse aqui com Ele. Por isso, eu te desafio a não ficar apenas aqui. Se você ainda tem um pouco de curiosidade, marque aí no seu calendário e esteja conosco no próximo domingo. Mas que desde agora você saiba que Deus está aí contigo, cada dia, te formando, te preenchendo e te conduzindo no propósito que Ele tem para a sua vida. Feche seus olhos, vamos orar. Querido Pai, quantos de nós não estamos sofrendo muitas vezes, olhando para a nossa vida e sentindo um vazio? Quantos de nós não estamos muitas vezes
temerosos do que vai acontecer e talvez das falhas que a gente tem carregado dia após dia, mês após mês. Pai, tira de nós esse foco em nós, no eu, e nos faz olhar novamente para Ti, Senhor. Nos faz olhar para a Tua presença em nossa vida, para a Tua graça, para o Teu amor, para o propósito que Tu tem para cada um de nós. Nos permita entender qual é esse propósito. Nos ajude, nos dê essa sabedoria que é mais do que conhecimento, mas é relacionamento real contigo, para que possamos então assim vivermos na certeza de que estamos cumprindo os Teus planos, porque os Teus planos são melhores para nós. Perdoa a nossa teimosia em permanecermos muitas vezes ignorantes. E nos dá hoje, desde agora e para sempre, a certeza de que caminhamos num caminho sobremodo excelente, que nos levará para a eternidade junto contigo, Senhor. Te pedimos e te agradecemos tudo isso em nome e por amor de Jesus. Amém. Eu espero você na próxima semana. Que Deus te abençoe.